Olá! O canal Mil Luzes tem o prazer de narrar o terceiro livro da trilogia de André Luiz Ruiz pelo Espírito Lúcius. Este livro falará sobre o período de transição da Terra, que deixará de ser um planeta de provas e expiações e por isso não poderá mais abrigar espíritos que não desejem o crescimento espiritual. No capítulo 34, Bezerra de Menezes, junto de seus protegidos, sai em busca de pessoas que detivessem em seu coração um arrependimento sincero e a virtude da humildade. No hospital encontraram uma jovem que, cometendo um aborto, orava a Nossa Senhora com profundo arrependimento. E para encontrar alguém humilde, foram de encontro a Juvencio, um garçom que se dedicava a servir as pessoas o melhor possível, se esforçando para adquirir a paciência, a tolerância e o amor, sem julgar seus irmãos de caminhada. Lembre-se de deixar o seu like e se inscreva no canal. Tão logo surgiram os primeiros raios de sol no horizonte da cidade, Jerônimo, Adelino, acompanhados de Ribeiro, dirigiram-se para a casa de Lorena, uma das médiuns do grupo, que não se apresentara na noite anterior para fazer parte da excursão de aprendizado, como seria de se esperar. Nem foi ao trabalho noturno do centro espírita, após o adormecimento do corpo físico. Conhecendo há muito tempo as suas dificuldades, Ribeiro e os outros dois compareceram ao lar para averiguarem os fatos que estavam motivando a ausência da trabalhadora. Lorena, mulher de alma dócil e delicada, possuía muitas virtudes morais dignas de admiração. No entanto, a falta de coragem para enfrentar certos obstáculos era seu grande inimigo. Em decorrência dos compromissos com o passado, desposara homem de temperamento forte, às vezes quase violento, que, nos tempos de namoro, encantou a alma frágil da moça, imaginando-se protegida por um companheiro determinado e forte. Deixou-se iludir pelo temperamento do rapaz, como se fosse a princesa aprisionada na torre, esperando pelo audacioso cavaleiro que a resgatasse com sua coragem e energia. Concretizada a união do casal, Lorena logo se viu diante de uma realidade nada romântica. A virilidade do esposo cobrava dela toda uma série de comportamentos e atitudes para os quais a moça ainda não se havia preparado convenientemente. Acostumado aos levianos relacionamentos sexuais, tão comuns às experiências de solteirice, Rubens desejava que a esposa o satisfizesse, da mesma maneira que as prostitutas correspondiam às ansiedades físicas e emocionais. Viciado na área do prazer, perseguia a esposa com exigências, alegando certas necessidades masculinas. Se no início do casamento o marido se demonstrara paciente com a dificuldade da esposa em atender-lhe os interesses de afeto físico, com o passar do tempo, tal tolerância foi dando lugar aos comportamentos grosseiros, maneira pela qual o marido a forçava na submissão aos seus caprichos. Tendo desenvolvido sua sexualidade na companhia de profissionais experientes nas mais diferentes, esdrúxulas e inusitadas práticas sexuais, o esposo buscava o contato íntimo, ansiando mais do que as tradicionais emoções na rotina das práticas naturais, que já lhe pareciam enfadonhas e sem graça. Aspirava por emoções renovadas, por carícias ousadas, para as quais Lorena não havia sido preparada pela vida. Ao contrário dos ensinamentos familiares e do amadurecimento cultural havido no meio em que crescera, a esposa se impregnara de certos preconceitos ou ideias que a faziam considerar determinadas condutas na área da intimidade verdadeiras agressões, beirando a perda da própria dignidade. Então, ao lado do amor que sentia por Rubens, Lorena viu crescer uma situação conflituosa, que a colocava em uma condição muito delicada. Observando a volúpia constante do marido, temia não lhe corresponder aos desejos descumprindo os deveres matrimoniais, arriscando-se a perder o esposo ou a vê-lo buscar o alívio de suas expectativas junto de outras mulheres. Por outro lado, para atender a tais apetites, deveria submeter-se a condutas que, segundo seus princípios pessoais, eram ofensivas à sua condição feminina.
No começo, procurou dialogar com Rubens, explicando-lhe que necessitava de tempo e paciência para que fosse se adaptando melhor à relação íntima, com a finalidade de agradá-lo. Entretanto, a velocidade com que ela estava disposta a ir conquistando esse terreno era muito mais lenta do que a que Rubem desejava ver andando o carro do casamento. Lorena, nesse tempo, não era espírita, nem frequentava qualquer instituição religiosa, coisa que a Rubens também era avesso, como a maioria das pessoas carnais, aquelas que estão profundamente escravizadas aos vícios do mundo material. A pressão das exigências sexuais diárias, a intolerância do companheiro, a submissão para evitar maiores brigas, a anulação de sua personalidade para agradar aquele que, depois de correspondido, se contentava abrandando suas pressões e retomando o trato carinhoso. Isso ia minando as defesas mentais que Lorena possuía no equilíbrio de suas emoções. Havia entendido o plano de Rubens. Se ela aceitasse fazer o que uma prostituta pervertida fazia, segundo seus conceitos pessoais sobre perversão e a prostituição, seria bem tratada. Se fosse uma mulher decente, segundo os padrões de decência herdados da criação, sofreria as violências morais e verbais e a dureza de um homem ainda na faixa da animalidade selvagem. Lorena tentou adaptar-se à primeira hipótese, mas ao fazê-lo, violentara-se física, emocional e mentalmente. Não entendia o sexo como o marido o via. Para ela, era a exteriorização do amor. Para ele, era saciar uma necessidade física. Então, aferia o modo grotesco, mal educado e chulo como o marido a usava, vendo-a como um pedaço de carne, sem considerar as suas próprias limitações ou necessidades. Ainda assim, Lorena escolheu fazer todo o possível para harmonizar-se. As pressões psicológicas e os dramas da culpa, daí decorrentes, desaguaram na periclitação de sua razão, sofrendo uma relação ao invés de desfrutá-la. Lorena viu o casamento se tornar uma jaula, cobrando o preço da própria dignidade. O sigilo com que suportava essa situação, somado ao medo e à culpa, fizeram com que o desequilíbrio emocional a derrubasse ao estado do desalento, atingindo em rápidos meses a depressão completa. Se o marido não era sensível às suas necessidades, encontrara refúgio no abatimento e no desencanto. Ao perceber o estado emocional tão debilitado, longe de assumir a cota de responsabilidade na exploração das energias de Lorena, Rubens qualificou o quadro como falta do que fazer ou de um trabalho fora de casa. No entanto, havia sido ele próprio quem se opusera, no seu machismo, a que a companheira ficasse exposta ao contato do mundo, com a desculpa de protegê-la. Os devassos e levianos têm sempre receio de que os outros, iguais a eles, valendo-se das mesmas técnicas, se aproveitem das respectivas companheiras, usando-as como eles o fazem com a mulher alheia. Rubens era uma criança, fazendo de conta que havia crescido. Agora, vendo o estado depressivo de Lorena, imaginou que se lhe conseguisse um trabalho, apesar dos pesares e riscos, poderia distrair-se um pouco, saindo do estado de indiferença total. Ouvindo-lhe as sugestões, no entanto, a mulher não se animou com a ideia. Não queria sair de casa. Por mais que Rubens se agitasse, demonstrasse irritação ou nervosismo, isso em nada mudava o estado da esposa. A estas alturas, eclodia com maior força a sensibilidade mediúnica da companheira, contagiada pelas vibrações inferiores dos espíritos que acompanhavam o marido, dominando-lhe os centros genésicos. Atuando sobre ele, fustigando-lhe as emoções carnais, pressionavam Lorena a ceder, além do seu próprio limite, o que propiciou a ruptura de suas emoções e o refúgio no desânimo, de uma quase morta estirada sobre a cama. Vítima deles todos, exigindo uma atenção que os ególatras não gostam de dispensar com ninguém, além deles próprios. Esse era o grande problema de Rubens, a egolatria, a exacerbação de si mesmo, com a desconsideração de qualquer necessidade alheia. Era a doença grave que o marido carregava na alma.
a matriz dos outros problemas, inclusive dos distúrbios sexuais gerados pela necessidade de se sentir o macho dominante. Entidades vampirizadoras de energia, percebendo a sensibilidade de Lorena, mais do que depressa acoplaram seus tentáculos fluídicos aos centros de energia vital, criando uma teia de fios invisíveis através dos quais suas disposições de viver iam sendo solapadas pelo consumo inexplicável de suas forças. Quanto mais ela dormia, mais desejava dormir. Isso começou a levar o marido ao desespero. Mesmo contra a vontade da esposa, comunicou-se com a cunhada, irmã de Lorena, pedindo ajuda, porque já não sabia mais o que fazer. Atendendo ao pedido secreto de Rubens, Carla improvisou uma rápida visita, pretextando saudades, e o que viu com os próprios olhos foi aterrador. Lorena estava mais morta do que viva. Precisava fazer algo urgente para interromper o círculo vicioso no qual o doente se mantinha. Desânimo produzindo abatimento e abatimento a gerar desânimo. Rubens pensava levá-la ao psiquiatra para que o tratamento medicamentoso fosse iniciado, visando tirá-la da crise. Carla, experiente no assunto, se opôs a essa medida como início do tratamento. Sim, Rubens, disse ela, essa será uma opção adequada na hora certa. Mas antes de começarmos a entupir Lorena de remédios, gostaria de recorrer a um outro tratamento menos danoso. Vendo que Carla se dispunha a ajudar e sem contar com qualquer experiência nesse setor, Rubens quis saber do que se trataria. Bem, cunhado, no lugar onde eu trabalho existem várias pessoas que passaram por situações semelhantes e então pude observar o desenrolar de diversos problemas emocionais. Muitas pessoas recorreram ao tratamento medicamentoso como único recurso e, por fim, acabaram dependentes de remédios para dormir, calmantes, estimulantes e toda sorte de aventuras químicas. Já outras escolheram alguns tratamentos alternativos, menos agressivos e drásticos, cada um indo por um rumo. Pude comparar-lhes os resultados e constatei que boa parte deles se reajustou sem recorrer a remédios ou sofrer a dependência de drogas. Sim, eu já ouvi falar sobre isso também, mas eu não conheço nenhum tipo de tratamento alternativo. Já ouvi falar em homeopatia, em meditação, em florais, mas não sei se isso serve para o caso dela, respondeu Rubens. Em alguns casos isso ajuda, complementando o tratamento. No entanto, estou falando de outra coisa, estou me referindo a passe magnético. Já ouviu falar? Demonstrando ignorar a expressão, logo pensou. Tem algo a ver com aquele negócio de colchão com ímã ou pulseira imantada que a gente usa na pele para melhorar o estado geral? Já vi propagandas por aí, colchão, pulseira, mas esse negócio de passe magnético nunca vi não. Carla sorriu da ignorância do cunhado e esclareceu. Não, Rubens, estou falando de uma prática de transferência de energias positivas e que ajudam na recuperação da pessoa, como aconteceu com várias amigas minhas lá no serviço. Puxa, se você já viu isso funcionando, quem sabe não pode ajudar Lorena também? É muito dolorido? É feito com algum choque elétrico? Será que custa muito caro? Se a gente precisar, será que parcelam o tratamento no cartão ou atendem no convênio? Rindo novamente, Carla respondeu. Não, meu amigo, é um tratamento gratuito e sem qualquer prejuízo físico. Você não está imaginando que eu levaria minha irmã, ainda mais do jeito que está, num lugar que aplicassem choques elétricos, não é mesmo, cunhado? É, claro que não, né? Desculpa meu jeito meio bronco para essas coisas, Carla, mas é que eu não sei como isso funciona. Então é bom começar a aprender, Rubem, porque para que o tratamento seja eficaz, as pessoas que estão próximas ao doente também precisam participar, porque isso faz bem para todos, melhorando a situação do enfermo mais depressa. Tudo bem, se precisar fazer esse tratamento para ajudar Lorena, vou junto, não tem problema, mas quero que você venha com a gente. Está combinado então, vou ver o endereço, marco o horário e pego vocês. E foi assim que, para surpresa de Rubens, Lorena chegou à casa espírita e nela conseguiu, em algumas semanas de tratamento intensivo e disciplinado, restabelecer o equilíbrio emocional,
deixando as influenciações espirituais de lado pela neutralização de suas pressões psíquicas. Ao mesmo tempo, Rubens também foi ajudado, melhorando o ambiente mental que o escravizava. Afastadas inúmeras entidades que se associavam ao seu modo de ser, gerando imagens mentais degeneradas e provocantes com as quais manipulavam seu desejo, projetando-o ladeira abaixo no rumo da perversão e do abuso sexual. A presença de ambos na casa espírita dirigida por Ribeiro foi o marco transformador de suas vidas, evitando que Lorena fosse conduzida à internação sob a medicação química, ao mesmo tempo em que possibilitou que desenvolvesse a mediunidade com segurança, tão logo venceu o período depressivo, reequilibrando-se. Rubens, por sua vez, começou a receber instruções de Jurandir, nas palestras e conversas que iam elucidando certas dúvidas. Passou a entender o grau de sua responsabilidade nos eventos que culminaram no desequilíbrio da esposa e, não mais submetido às pressões das entidades infelizes que o exploravam, viu diminuída a ansiedade sexual, reconduzindo suas práticas ao interesse natural e sadio do bom entendimento, nos reflexos do mecanismo hormonal na estrutura biológica. A volúpia e o descontrole haviam sido modificados, transformados em um comportamento normal, sem o furor da voracidade. A sua melhora auxiliou a recuperação de Lorena, que, fortalecida pelas novas vibrações e pelo carinho recebido de todos os que a atendiam naquela instituição, retomava o equilíbrio e o viço, começando a entender o mecanismo da mediunidade que desabrochara naturalmente e passaria a fazer parte de suas rotinas. O marido, porém, apesar de impressionado com a eficácia e seriedade do trabalho magnético, ainda não estava maduro para as transformações mais profundas no seu entendimento materialista do mundo. Estava consciente de que Lorena não poderia afastar-se das tarefas mediúnicas e do tratamento magnético sem sofrer prejuízos no seu equilíbrio emocional. Ele próprio, recebendo os benefícios de tal terapia, deveria valer-se de passe magnético para manter a harmonia e restaurar as boas vibrações que se desgastavam nas lutas diárias. A partir do tratamento espiritual, tanto ela quanto Rubens passaram a se entender de forma mais harmoniosa, encontrando um ponto comum para a troca de intimidades, que contentasse a ambos sem prejudicar nenhum deles. Com o afastamento do marido dos antros de permissividade e a sintonia com os amigos espirituais, o quadro da paz familiar se completou, preparando-a para seguir adiante. Nos anos que se sucederam, Lorena engajou-se nas tarefas da instituição, como médium de incorporação e trabalhadora das atividades da evangelização. Rubens a acompanhava regularmente, falhando algumas vezes na frequência, mas nunca criando obstáculos para as tarefas da esposa. Ia levá-la e buscá-la sempre que não a acompanhava. Fizeram amizades no núcleo de trabalho e hipotecavam amizade sincera a todos os trabalhadores que, desde o primeiro dia, os haviam acolhido com verdadeira fraternidade, inclusive Jurandir, o dirigente encarnado que lhe servia de professor, confidente e irmão mais velho. Foi graças ao aconselhamento do presidente da instituição que Rubens entendeu serem inadequadas as práticas sexuais que exploravam a prostituição, como fizera nos tempos de solteiro e repetira mesmo depois de casado, alegando as limitações da esposa. Explicava-lhes Jurandir que todas as criaturas que recorressem a esse estilo de vida eram dignas da mais sincera compaixão, mas os malefícios energéticos havidos naqueles que se mantinham em contato com o prostíbulo, em decorrência do tipo de espíritos que o acompanhavam de regresso ao lar, conspurcavam um ambiente familiar com o lixo fluídico trazido de tais lugares, que se fazia extremamente pernicioso para ele próprio, sobretudo quando, como acontecera depois da maternidade, cuidavam de 2 meninos que haviam vindo para a vida do casal. Além dos filhos, os irmãos do centro espírita eram a sua família. Acontece que, envolvido nesse clima de amizade, não pareceu estranho a Rubens que, certa manhã, Peixoto o procurasse para falar de coisas estranhas acontecidas lá no centro espírita. Referindo-se ao caso Alceu,
sem revelar os verdadeiros detalhes da história e ocultando deliberadamente seu interesse financeiro no caso. Peixoto estava à cata de aliados para produzir uma divisão na casa espírita, naturalmente manipulado pelos amigos infelizes que, de há muito, o assessoravam na intimidade dos pensamentos desregrados. Aliado a Geralda, Moreira e Acácio, os outros três que, como ele, Peixoto também se haviam afastado. O velho médium usaria sua longa permanência no centro para, se fazendo de idôneo, sincero e bem-intencionado, pintar as coisas de forma a criar o clima de desconfiança, de perigo iminente, de falta de direção segura na instituição. Sabendo Peixoto do caráter impressionável de Rubens, que contrastava com a docilidade de Lorena, escolheu lançar a semente de joio no espírito do marido, sobretudo por não possuir com a esposa a mesma liberdade que tinha com ele. Então, astuto e ardiloso, planejou usar Rubens para denegrir a imagem de Jurandir, lançando-lhe a dúvida para que, como esposo da médium, se tornasse mais um aliado na pressão sobre a tarefeira, fazendo com que ela também deixasse o trabalho. Por outra parte, Geralda atacaria na outra frente, tentando solapar as resistências de Lorena, insinuando-lhe a desconfiança que na fatídica noite dos fatos não comparecera à reunião devido a problemas pessoais. Não tendo presenciado as ocorrências, não as saberia avaliar com isenção e neutralidade. Geraldo usaria a relação de amizade construída entre elas ao longo dos anos para conseguir a sua adesão aos novos planos do grupo. Sairiam do centro e abririam um outro grupo mediúnico, sob a direção do próprio Peixoto. Não imaginava, porém, que Lorena fosse lavrada em outra madeira, que não a de Geralda, leviana e volúvel. Diferente da dissimulada e ex-cooperadora, Lorena nunca fora aberta a comentários inferiores acerca de seus irmãos de tarefa, sobretudo quando feitos pelas suas costas, não sendo do tipo de pessoa que sorria pela frente e conspirava pela retaguarda. O esforço de Geralda não prosperou no coração da amiga, que, apesar de educada, lastimou a maneira falsa daquela que tentava criar um clima de desentendimento no seio da instituição generosa que os havia acolhido. Porém, o mesmo não aconteceu com Rubens, que, confiando nas aparências de respeitabilidade de Peixoto, mordeu a isca da dúvida e passou a ver as coisas de outra forma. Do dia para a noite, esqueceu-se de tudo quanto lhes havia sido entregue nos trabalhos magnéticos da casa espírita, que abrira suas portas em hora tão difícil de seus destinos. Parecia nunca ter sentido o carinho dos irmãos compreensivos e pacientes, a devoção das entidades espirituais no entendimento dos próprios perseguidores para libertá-los do mal. Bastou a simples notícia ardilosamente plantada pela fala mansa e pegajosa do velho Peixoto para que Rubens, sem profundidade de avaliação, se deixasse ferir pelo veneno da calúnia, considerando que, se um homem tão respeitável como o médium, com décadas de trabalho espiritual naquele centro, havia julgado tão graves fatos ocorridos, fosse melhor Lorena tomar cuidado com as coisas que desconhecia, e por isso, mais prudente também, deveria afastar-se das tarefas por precaução. Foi assim então que as mesmas entidades cujo objetivo era a destruição dos luminosos núcleos de trabalho do bem e que já haviam usado os interesses inferiores de Peixoto, de Cássio, Moreira e Geralda para afastá-los de lá, se ajustavam em busca de novos amotinados, atacando o espírito prático e imediatista do marido imaturo, a fim de que, envolvido pela calúnia em suas perturbadoras vibrações, se tornasse aliado e passasse a ser a pedra de tropeço no caminho da mulher, prejudicando a paz da instituição espírita, cujo único móvel era o de servir com desinteresse a todo tipo de aflições que lhe batiam à porta. E foi por isso que, desde algumas semanas, Lorena começara a falhar nos trabalhos da casa espírita, pressionada pelo esposo que fazia o jogo das entidades inferiores ao agasalhar a semente caluniosa e fazê-la germinar na planta espinhosa da desavença. Rubens parecia voltar aos velhos tempos, tentando influenciar a mulher e criando embaraços para sua ida ao cumprimento de suas responsabilidades.
No início, a conduta do marido foi sutil, usando desculpas para solicitar a companhia da esposa ao seu lado em reuniões festivas na empresa onde ele trabalhava. Viagem a passeio, convites para o cinema, sempre nos dias e horários incompatíveis com as tarefas mediúnicas. Lorena, que sabia de seus compromissos, pretendendo evitar contrariar o marido em todas as solicitações, acedeu a alguns deles de maneira inocente, imaginando que isso fosse uma maneira de Rubens demonstrar o seu carinho, desejando-a mais tempo ao seu lado, fora das rotinas do lar. Naquele dia, logo pela manhã, aproveitando a ausência dos filhos, que já tinham se dirigido para a escola, o marido tocou no assunto delicado, fazendo entender a Lorena que talvez não lhe fosse mais propício continuar a frequentar aquela instituição. Foi nesse momento específico que Ribeiro, Jerônimo e Adelino chegaram ao lar do casal, compreendendo de um relance todo o contexto que envolvia o afastamento da servidora. Observando como o médium está sempre envolvido por pressões, por influências de todos os tipos, dependendo muito de si mesmo, de seu equilíbrio e discernimento, para que faça as coisas que precisam ser feitas. Tome as decisões que tenha que tomar, não importando quem sofra ou reclame. A conversa que Rubens iniciava de maneira aparentemente inocente, no entanto, despertou em Lorena a análise de todo o contexto daquela cena. A presença de Ribeiro infundiu-lhe o equilíbrio mediúnico indispensável para que instituísse num relance toda a trama inferior, sem as ilusões produzidas pelas palavras melífluas, adocicadas e mornas, com as quais a calúnia se traveste, para fazer seus adeptos. Foi somente quando Rubem abordou a questão que a médium ligou a conduta de Rubens aos telefonemas de Geralda, que a procuraram com a mesma abordagem. Sim, tudo estava bem claro. Havia um complô das trevas usando a invigilância dos homens para tentar prejudicar o serviço do bem através dos próprios trabalhadores. Sabendo da importância da disciplina de pensamentos e sentimentos, Lorena refutou as ideias do marido, com uma firmeza que ele próprio jamais havia observado nela. Olha, Rubens, eu respeito muito as suas ideias e não me oponho às decisões que você toma acerca do que lhe toca. No entanto, quero deixar uma coisa muito clara a você. Não estou brincando com a vida. Estou na Terra para evoluir e ficarei muito feliz se isso puder acontecer conosco ao mesmo tempo, um ao lado do outro. Porém, não me venha sugerir condutas que envolvam meu afastamento da mediunidade e das humildes tarefas que executo no centro, porque eu não lhe dou esse direito. Eu decido se vou e quando não vou mais. E não será pela boca leviana de pessoas como o Sr. Peixoto ou da própria Geralda que irei transformar as bênçãos que todos nós recebemos como água cristalina da esperança em fel de desventura. Aliás, muito me admira que esse senhor, de cabelo branco, bancando o humilde e experiente servidor que diz ser, esteja por aí, de telefone na mão, fazendo um complô em busca de adeptos. Por que, ao invés disso, não foi à casa espírita pedir que lhe explicassem as coisas estranhas que diz terem nela acontecido? Quem se serve do telefone para espalhar a notícia conta com a nossa credulidade para nos manipular, Rubens. Tenho certeza de que, depois que Peixoto falou com você, a imagem mental que faz de Jurandir já se modificou. Estou segura de que agora imagina o nosso amigo como um fingido, um desregrado que não sabe o que está fazendo, que usa da firmeza para intimidar os outros, a fim de poder fazer o que lhe dê vontade. Arregalando os olhos, Rubem exclamou: Credo, isso é que é ser médium? Como é que você sabe que estou fazendo exatamente isso? Ora, Rubens, é isso que as entidades inferiores estão plantando em sua mente, graças ao espaço que você abriu às palavras levianas de um irresponsável desregrado da paz, esse senhor Peixoto. Quando um homem se vale do peso de sua idade para usá-lo na tentativa de desajustar um trabalho honesto, ou está muito desequilibrado, ou não é um homem decente. Prefiro considerá-lo no primeiro caso, como um homem obsidiado, manipulado por entidades astutas, a supô-lo como um ardiloso, envenenador ou um homem mau. No entanto, é preciso estar atento para não cairmos no canto da sereia, meu bem.
E você, que está todo cavalheiro e atencioso comigo, não se engane. Se pensa que pode, com sua melosidade, me afastar do trabalho, esteja certo de que me afasto de você. E não pretendendo dar mais espaço para a conversação, terminou. Estamos entendidos? Balançando a cabeça com quem não tem outra escolha, Rubens disse: tudo bem, se é assim que você quer, que assim seja. Não foi necessária qualquer intervenção direta dos espíritos amigos para que Lorena assumisse sua posição firme, sem qualquer apoio externo, determinando sua vontade na direção correta em respeito à verdade que havia encontrado, recordando-se sobretudo dos ensinamentos do Evangelho através dos quais Jesus nos advertiu o raciocínio. Conhece-se a árvore pelo seu fruto. Uma árvore boa não dá mau fruto. Uma árvore má não dá bom fruto. Ribeiro acercou-se da irmã dedicada e, com carinho paternal, beijou-lhe a fronte, preenchendo-a de satisfação espiritual. Logo depois acercou-se de Rubem e, sobre seu coração imaturo, depositou um jato de luz a fim de acalmar-lhe as inquietações, enquanto sussurrava aos seus ouvidos palavras de carinho e confiança, de modo a diminuir-lhe as apreensões. Depois, então, abençoando aquele ambiente no qual diversas entidades inferiores tinham se aboletado para assistir o desenrolar da trama e participarem com suas pressões, envolveu a todos numa onda balsamizante e irresistível de energias, graças às quais a maioria adormeceu onde estava, sem condições de ausentar-se do local. Ato contínuo, comunicou-se mentalmente com trabalhadores da instituição, solicitando a vinda de um dos veículos transportadores que trabalhavam no recolhimento de espíritos como aqueles, a fim de levá-los ao destino que lhes cabia. Não tardou para que uma pequena caravana desse entrada no local, incumbindo-se de recolher 42 entidades inferiores adormecidas no mal, que se surpreenderiam desagradavelmente quando despertassem no estranho ambiente vibratório da lua, à espera do destino definitivo que aguardava os espíritos banidos da nova humanidade. Bem, meus filhos, graças à vigilância de uma única irmã, diminuímos o estrago que o mal vinha engendrando, imaginando que a obra de Deus se resume a uma pobre instituição física, onde se tenta viver o amor da forma menos imperfeita possível. Agora já não temos mais o que fazer aqui. Dando por encerrado o pequeno trabalho, Adelino desejou saber: iremos visitar Peixoto agora? Entendendo a preocupação do espírito amigo, Ribeiro respondeu: não será necessário, meu amigo. Nosso irmão Peixoto já escolheu o caminho por sua própria conta e encontrará os espinhos de que necessite. Coloquemos nosso irmão em nossas preces, porque ele não nos deseja como seus amigos. Já escolheu suas verdadeiras companhias e assim irá com elas para o destino comum que os aguarda. Quanto a nós, trabalhemos junto aos que ainda estão procurando um novo caminho. Vamos, temos muito a ajudar nesse sentido. Olá, amigos. Este é o capítulo 35 do livro Herdeiros do Novo Mundo. Continuem conosco nesta aventura. Até breve.